De fato, eu vim aqui falar de um descarrego. De um descarrego. Olha aqui para mim. Eu toda hora vejo gente dizendo que está precisando de um descarrego. Eu conheço o maior descarregador do universo. Aliás, ele é o único que descarrega. Os outros não descarregam. Os outros simplesmente anestesiam para você aguentar a carga sem sentir tanta dor por algumas horas. Uma morfina espiritual, joga uma adrenalina espiritual, enfia algum tipo de estimulante para você não sentir que está tão pesado. Agora, esse acerca de quem eu vim falar é o único que faz descarrego. Ele disse: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Eu ontem estava conversando com uma pessoa que me disse o seguinte: escute, por que você passa a sensação de que a religião é tão pouco importante? Eu disse: olha, se eu acreditasse que religião era importante, eu andava de batina carregando uma vela. Mas eu não acredito que religião é importante, porque aquele a quem eu sigo não fez opção religiosa e não desafia ninguém para um projeto religioso. A pessoa diz: mas então que ideia é essa de Deus que pode existir sem uma desembocadura religiosa? Eu falei ao contrário. A única ideia de Deus que pode existir é essa, sem desembocadura religiosa. Porque se desembocar em religião, idolatrizou a Deus. Porque Deus não cabe nem dentro do pacotinho da religião. Se botar dentro do pacote da religião, já enfeia, já deturpa, já domestica Deus, já dá contornos a Ele que o projetam à imagem e semelhança do homem. Já o tinturam, já o maqueiam, já o condicionam, já dão a ele uma raça, já dão uma cor, já dão algum estereótipo, já atribuem a ele alguma caricatura, já emprestam a ele uma missão que não é dele, já o usam para outros fins, fins econômicos, fins sociais, fins políticos, fins variados, e esse ao qual eu prego, no qual eu creio, não cabe dentro de nenhuma dessas caixinhas, não cabe dentro de nenhum desses pacotinhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa visão de Jesus, descrita aqui por Mateus no capítulo 11, que não é descrição de Mateus, é autodescrição de Jesus, porque é ele que se autodefine daquele modo, foge a todas as projeções e a todas as construções das religiões oficiais que a gente vê em volta de nós. Eu às vezes fico vendo o grande malogro, a grande ilusão na qual a gente se colocou do ponto de vista religioso. A religiosidade afirma a opção por aquele indivíduo de conduta absolutamente ilibada, o melhor cidadão da cidade, o filântropo, o moralista, o campeão de todas as éticas, o indivíduo absolutamente respeitável, aquele acerca de quem você escreve crônicas e para quem você dedica monumentos e placas. Esse é o homem que Deus quer. Aí eu olho para Jesus e vejo uma opção completamente diferente. Vejo Jesus dizendo: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos. Vejo Jesus aceitando o título que dão a ele, de que esse é amigo de publicano e pecadores. Vejo Jesus se identificando com aqueles aos quais a religião não quer proximidade, não quer identificação. E vejo Jesus mais ainda, olhando na cara dos moralistas da religião e dizendo: olhem, os sãos não precisam de médicos,
e sim os doentes. Eu não vim buscar justos, e sim pecadores. Hoje, num almoço na Fábrica de Esperança com um grupo de presidentes de associação de moradores, ao final da reunião, havia uma pessoa de cor escura, todo empalitosado, e ele de vez em quando levantava assim a mão, queria palavra, mas ninguém deixava ele falar. Eu era o moderador, mas outros mais falantes, ele educado, de vez em quando ele levantava a mão assim, dizia: pastor, eu digo, tá bom, irmão, e tal, até que lá pelas tantas eu segurei o fluxo das discussões, eu falei: fale você, meu irmão. Aí ele levantou, disse assim: gente, eu sou o ex-chefe do tráfico da favela tal. Aí todo mundo calou. Quero repetir. Eu sou o ex-chefe do tráfico. Sabe por quê? Aí ninguém falou nada. Ele disse: é porque Jesus não veio buscar sãos, ele veio buscar doentes. É por isso, gente, que todo mundo que encontra com Jesus é ex alguma coisa. É ou não é, reverendo? Eu falei: você tem toda a razão. Porque se o justo se tornar ex-justo, ele passa a ser o safado atual, não é? Então, para andar com Jesus não pode ser justo, tem que ser o ex alguma coisa para poder agora ser discípulo de Jesus. Agora, não precisa ser o chefe do tráfico, pode ser o ex-angustiado, pode ser o ex-oprimido, pode ser o ex-perturbado, pode ser o ex-insone, pode ser o ex-vazio, pode ser a ex-mulher incapaz de amar o marido e os filhos, pode ser o ex-pai indiferente, pode ser o ex-cidadão centrado em si mesmo e egoísta, pode ser o ex-ser humano perdido em si mesmo, sem rumo, sem horizonte, sem futuro. Mas para andar com Jesus, tem que ser ex-cansado e ex-sobrecarregado e ex-oprimido, porque ninguém que encontre Jesus continua cansado, sobrecarregado e oprimido. Mas se você estiver querendo um Deus com quem você encontre e continua cansado, sobrecarregado e oprimido, vá procurar o Exu Caveira, vá procurar a Pomba Gira, vá procurar qualquer outra coisa, porque com Jesus de Nazaré não dá. Vinde a mim. Se você está querendo, está cansado, sobrecarregado, vem a mim, e eu vou te aliviar. Eu fico lembrando de mim, eu não estou falando isso aqui por teoria, porque aos 13 anos de idade, eu vivi conflitos existenciais sempre muito precoces. E aos 13 anos eu estava cheio de angústias pessoais, família fragmentada, meu pai e minha mãe não se davam bem, os Beatles e os Rolling Stones estavam começando, e eu era daquela geração de angustiados, e quanto mais sensível, mais angustiado, quanto mais precoce, mais desesperado, quanto mais humano, mais perdido em si mesmo. E aí eu comecei a tomar anfetamina para todo lado, e fumar baseado um atrás do outro, uma cheiração de pó que não acabava mais. Quando eu estava com 18 anos de idade, eu queria morrer, minha alma tinha envelhecido, eu estava com cabelos brancos por dentro. Mais prazer em coisa alguma, não conseguia mais amar ninguém. E aí eu comecei a querer morrer. Numa noite de quarta-feira, em julho de 1973, eu saí procurando uma arma para meter uma bala na cabeça. Quando eu parei na porta de um templo, havia gente saindo pela porta. Eu olhei para dentro, um rapaz veio, olhou para mim e falou: a gente estudou junto, eu te conheço, você está com uma cara horrível. Eu quero morrer. Cabelão enorme, todo encaracolado, calça carne seca, sem zíper e sem nada por baixo, gargantilha, bracelete, 14 baseados na cabeça, não sei quantos papelotes, desarvorado. Aí ele olha para mim e diz o seguinte:
entra aqui e ouve uma mensagem que vai mudar a tua vida. Me levou para a galeria, me sentou ao lado de um homem forte, suado, que tinha uma criança no colo, e de vez em quando o homem dizia assim: aleluia! Aí a criança, ah! Aí ele sacudia a criança, sacudia, e a criança ia, sabe? E acalmando, não era mesmo de sossego não, era quase que desmaiava a bichinha. E eu olhando ali pro lado, e eu viajando naquela história toda. Eu falei, meu Deus, que viagem louca, o que é que eu estou fazendo aqui? Mulher de cocó, menininha do cabelo até lá embaixo, um monte de gente esquisita. Eu falei, que assembleia marciana é essa? Que negócio é esse? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu falei, olhei o homem assim uns 5 minutos, falei, esse aqui tá mais doido do que eu. Eu vou voltar para a praça, que lá o pessoal estava mais sóbrio do que aqui. Aí de repente, eu prestei atenção no que o pastor estava pregando. E ele disse o seguinte: vocês sabiam por que no alto da cruz de Jesus havia uma plaquinha escrita em hebraico, latim e grego: esse é Jesus o Nazareno, rei dos judeus? Eu não sabia. Aí eu prestei atenção, falei, puxa, essa é interessante. Aí ele disse: é porque o grego era a língua da filosofia, porque o latim era a língua do poder político, e porque o hebraico era a língua da religião monoteísta. E sabe o que Deus queria dizer? Queria dizer, quem souber ler no mundo, fique sabendo que Jesus é o rei. Aí eu ouvi aquilo, e eu viajei na mensagem do homem, eu fiz um zoom in, me deu uma sensação de que a cruz era o centro, e eu estava perdido porque eu não tinha centro. Rodando, eu falei, meu Deus, eu estou perdido porque a minha vida não tem referência. Não há nada nesse mundo que sirva de referência para mim. Aí eu comecei a chorar, me deu um sentimento enorme de perdição existencial, humana. Saí dali, peguei minha moto, rodei, fui para casa 2 horas da manhã, me ajoelhei, fiz minha primeira oração minha, mesmo. Eu disse, Jesus, me disseram que tu vieste ao mundo buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu sou o sujeito ideal para ser achado. E eu estou aqui. Se tu gostas de um sujeito esculachado como eu estou aqui, Jesus, todo teu. Dormi. Já fazia uns 4 anos que eu não conseguia dormir direito. Eu chegava das boates 4, 5 da manhã todo dia, e acordava 10 da manhã numa rebordosa terrível, ia fazer tudo outra vez, mas naquele dia eu dormi. Foi 6h45 eu fui acordado por alguém que não queria que a minha carga fosse tirada, por alguém que não queria que eu sofresse esse santo e definitivo descarrego, por alguém que, ao contrário, era o grande estivador que todo dia colocava mais carga e mais peso em cima de mim. Me acordou, entrou em mim, eu fiquei consciente, assistindo aquela coisa que entrou em mim, que começou a me jogar de um lado para o outro no meu quarto, eu vendo tudo sem nenhum poder para decidir nada sobre a minha vida, sobre os meus movimentos. Meu controle motor passou para um outro comando, uma invasão de tropas estranhas, que tomaram o quartel-general da minha consciência, me deixaram espectador impotente, vendo aquelas manobras estranhas procederem e acontecerem dentro de mim. E eu gritava alucinadamente quando meu pai, que tinha encontrado Jesus 3 anos antes, ouviu a minha voz, correu lá no quarto, olhou para mim e bradou. Ele disse, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. E disse, fica livre, meu filho.
E aquele negócio saiu faz 22 anos, nunca mais vai voltar, porque aquele que veio morar no meu peito é mais poderoso do que todos os que estão no mundo, e o nome dele é Jesus, louvado seja o nome dele. Levantei dali e fui pregar o evangelho. Meu pai disse, olha, melhor defesa é um bom ataque. Em vez de você ficar de bobo por aí, vai e confessa. Abre a boca e fala de Jesus para todo lado. Aí eu comecei a ir para as escolas todas as manhãs pregar, batia palma na hora do recreio. Aí 4, 5, 15 pessoas vinham, eu com aquela cara de doido, dizia, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Todo mundo pensava que eu estava viajando, né? Aí todo mundo vinha e Jesus em cima. E aí daqui a pouco em todas as escolas da cidade de Manaus eu tinha trabalho durante as manhãs. E aí depois um professor de uma universidade, da Faculdade de Ciências Humanas, disse, esse sujeito é muito doido, vou chamá-lo para a nossa turma e estudá-lo. Aí foi lá me chamar para ser estudado. No fim da semana, havia aproximadamente 40 convertidos na classe dele, e meu pai batizou 37 no fim do ano. Falei, o senhor pode me estudar à vontade, incluindo os 3 filhos dele, que foram todos convertidos e estão na fé até hoje, em nome do Senhor Jesus. Nunca mais parei de pregar essa mensagem, o peito está cada dia mais cheio desse fogo e dessa alegria. Por que eu estou dizendo isso a você? Eu não vim aqui pregar uma mensagem elaborada, eu estou apenas falando da minha vida, falando do coração, como o Dedé fez. Eu estou apenas aqui para dizer que se você está cansado, ainda que você seja capaz de correr a maratona de Nova York, mas talvez você esteja cansado, incapaz de andar outros caminhos. Se você está sobrecarregado, se está pesando, se está esmagado, se está achatado, se está oprimido, Jesus diz, vem a mim, é simples, eu estou aqui, eu vou aliviar você. Eu gosto dessa primeira afirmação dele, é alívio, porque agora, hoje, já, nesse momento, você já vai sair por aquela porta aliviado. Isso é já agora. Mas não fica só nisso. Ele disse, venham, eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora eu dou alívio, mas eu também vou ensinar você a viver. Eu não vou dar peixinho para você, eu vou ensinar você a pescar, Jesus disse. Eu não vou manter uma relação de dependência, você não tem que pagar nada para recuperar o ar. Não tem que voltar sistematicamente falando para alguma sessão de alívio. Eu vou te aliviar hoje e eu vou te ensinar a viver. Você vai aprender comigo. Vai aprender a atravessar a rua, vai aprender a entrar em casa, vai aprender a sair de casa, vai aprender a dormir, vai aprender a acordar, vai aprender a amar, vai aprender a responder às hostilidades sem amargura. Você vai aprender a ser gente. Vou ensinar você. E eu vou estar com você todo dia. E ele diz mais do que isso. Se você fizer isso, você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Os seus mandamentos não são penosos. Essa semana, eu estava dando uma entrevista para a revista Veja, num perfil de Natal que eles vão publicar agora, daqui a mais umas 2 semanas. Quando acabou, a repórter virou para mim e me disse o seguinte, escuta, cá entre nós em off, você não acha que esse negócio de religião é cheio de não, de não, de não, de não? Não pesa não? Falar, religião é desgraça. Pesa insuportavelmente. Ela falou, puxa, gostei da sua sinceridade. Eu falei, é por isso que eu não sou religioso. Porque na religião você fica só com os nãos, com os nãos e com os nãos. Mas quando você ama Jesus, aí você fica só com você pode, você pode, você pode.
Falei, olha, a coisa toda na vida tem a ver com amor. É por isso que Jesus não complica as coisas, Ele não te dá uma fórmula, Ele só diz o seguinte: se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. As loucuras que a gente faz por amor são incríveis. Só não havia dinheiro no mundo que me pagasse para eu entrar nas frias que eu entro. Mas eu entro por amor. Outro dia alguém me perguntou: você não tem medo de levar uma bala no peito? Eu falei: nenhum. Esse a quem eu sirvo, esse sim fechou meu corpo. Sabe por quê? Porque agora nem a morte me mata mais. Porque eu estou em Cristo, eu já passei da morte para a vida. A morte agora é uma mera circunstancialidade, é uma porta dimensional. Se me matarem aqui, eu nem vi que morri. Abri os olhos na rua principal da Nova Jerusalém. E acabou. E é amor que põe você para frente, é paixão. Essa semana, um jornal de São Paulo perguntou quanto é que eu ganhava. Eu falei: é fácil, eu ganho tanto. Aí disse o seguinte: mas só? Quanto é que a Vinde lhe dá? Eu digo: nada, eu sou voluntário. E quanto é que a Associação Evangélica? Eu falei: nada, eu pago para trabalhar lá, para ser presidente. E a Fábrica de Esperança? Eu falei: me dá prejuízo. Mas de onde é que... E a Editora Vinde lhe paga? Eu falei: nem a Editora Vinde. É por isso que eu tenho uns livrinhos com outras editoras, que é para eu poder receber uns direitinhos autorais, porque da Vinde, nada. Aí a pessoa, a repórter, falou: eu não acredito. Eu falei: sabe por quê, filha? Porque é meu privilégio trabalhar de graça. Porque eu estou tomado por uma outra coisa. É paixão, é amor. Aí você se esfola todinho e sai contente. E sai descansado lá de lá. Porque você está obsedado, possuído, tomado por esse amor que é maior do que o cosmos. Que enche o universo, mas cabe no peito de alguém também. Quando isso entra na gente, e entra quando a gente convida, quando a gente se abre, quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente se torna criança, como o Dedé disse, Jesus já tinha dito 2000 anos atrás: se não virar criança, não entra e não vê o reino de Deus. Quando a gente abre o peito dessa forma, aí o alívio vem na hora, aí o descarrego acontece, aí a gente aprende a viver e andar com as próprias pernas, aí o coração ganha descanso, e aí a vida é posta no caminho do serviço, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu estou aqui em nome de Jesus oferecendo a você. Você quer? Queria que você pensasse um pouquinho. Curva a cabeça. Não é para olhar para o chão, é para olhar para dentro. Não olha para o pé, olha para o coração. E se tudo isso que você ouviu hoje aqui dá a você a certeza de que o que você precisa é hoje de um encontro de fé, cara a cara, com o Senhor Jesus. Se o que você está precisando hoje aqui é alívio dessa carga, desse peso, dessa culpa, desse medo, dessa dependência, desse terror, dessa insegurança, desse vazio que pesa toneladas na alma. Se você quer hoje que Jesus alivie isso, se você quer a partir de hoje aprender a viver com Ele, e se você quer o descanso que Ele traz para a vida, mesmo na maior luta da existência, se você quer experimentar esse paradoxo de viver descansado nas guerras, então o que você precisa é hoje abrir o coração para Jesus. Se você quiser, eu quero fazer um convite que vai das criancinhas que estão aqui aos anciãos de cabeça branca. Todos têm que responder do mesmo jeito, porque o Evangelho é simples e a resposta dele é simples.
Porque Deus está convidando a todo mundo, não é para o Einstein, é para seres humanos. E a resposta que Jesus espera de você é simplesmente um movimento de fé. Ele não diz: se você está cansado e sobrecarregado, fique aí. Ele diz: vinde a mim. É um movimento de fé. É um movimento de fé. Se você quer hoje fazer esse movimento de fé, você quer hoje mover na direção dele, com fé, eu peço que aí onde você está, num gesto simples, 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 se você quer, num gesto de criança de alma, eu peço que você erga uma de suas mãos. Eu queria fazer uma oração com você. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe.